Oi, você sabe o que é uma API e como ela funciona? Se a resposta para essa pergunta for não ou sim, eu sei o que é uma API, mas eu não sei como ela funciona, você está no vídeo certo. A sigla API significa Interface de Programação de Aplicativos. Elas foram desenvolvidas basicamente para integrar sistemas e com elas a gente pode criar aplicativos, programas, softwares, algum tipo de serviço. Elas são bem úteis no nosso dia a dia e mais pra frente no vídeo eu vou dar alguns exemplos de quando e como a gente usa elas e às vezes nem percebe. Vou te explicar de uma forma bem lúdica e direta para quando você for pesquisar mais a fundo, o conceito de API já está bem fixado na sua cabeça. As APIs, elas foram feitas basicamente para integrar sistemas, mas para deixar isso mais claro na sua cabeça, eu peço que você imagine uma ponte. As pontes geralmente funcionam para te levar de um lado a outro de alguma coisa. As APIs também basicamente funcionam assim. Agora imagina que o engenheiro dessa ponte pegou o projeto, criou várias cópias e passou para várias pessoas. Agora, em vários lugares existem pontes iguais porque foram feitas com o mesmo projeto. Para dar um exemplo para você, quando você vai fazer o login em algum aplicativo e aparece aquele botãozinho logar com o Facebook, aquilo é uma API do Facebook que está rodando no servidor deles. Ela fica paradinha esperando você fazer uma requisição, no caso, clicar no botão, e quando você clica, ela é requisitada e ela atravessa a ponte e vem te dar os dados que você requisitou. Alguns lugares têm APIs de pagamento que funcionam basicamente da mesma forma. Quando você vai comprar alguma coisa e ao invés de colocar o seu cartão de crédito, eles te pedem a sua conta do PayPal, por exemplo. Isso é uma API do PayPal que fica esperando alguém fazer uma requisição e quando ela é chamada, ela atravessa a ponte. Aí você pensa, tá, mas eu posso moldar o projeto dele conforme a minha necessidade? É claro que pode. Por isso as APIs são tão usadas hoje em dia, por causa da praticidade delas e dessa possibilidade de mudanças que ela tem. Como, por exemplo, uma API de mapa. Quando você instala uma API de mapa, você pode tanto quanto colocar uma rota fixa de um ponto a outro, uma localização fixa, ou colocar a localização do usuário para um ponto que você especificou. Isso é, usar a mesma API, só que para funcionalidades diferentes. Agora que você aprendeu o conceito de API, eu vou te mostrar uma ferramenta bem simples, intuitivo e muito legal de mexer que se chama Strap.io. Ele é uma plataforma que visa facilitar a criação de APIs, onde você não precisa ficar se preocupando muito em fazer programaticamente todas as requisições, já que ele faz isso para você. Eu vou ensinar você como instalar ele e configurar tudo depois que o seu projeto estiver rodando na sua máquina. Essa daqui é a tela inicial do site do Strap.io, mas antes de mexer nele, a gente precisa instalar o Node. Aqui é o site do Node. O Node basicamente é um ambiente de execução de JavaScript. Com ele a gente consegue rodar aplicações que funcionam com JavaScript localmente na nossa máquina e não necessitando de um browser como geralmente é. Nele temos duas opções de download. Eu recomendo que você baixe a LTS, que é a versão mais fechadinha e sem erros, porque como só estamos estudando, a gente não precisa se aprofundar muito nele. Depois de fazer o download do Node, você vai precisar abrir o terminal do seu sistema operacional. No meu caso, é o terminal do macOS, mas se você estiver no Windows, ele se chama CMD ou prompt de comando. Depois de abrir o seu terminal, você vai escrever o seguinte comando: npm install strap --alpha-g. Esse comando vai instalar todas as dependências que o strap precisa para rodar na sua máquina, sem você precisar fazer mais nada. O resultado da instalação deve ser igual a essa linha que eu estou mostrando para vocês. Agora o strap foi instalado e a gente pode usar a linha de comando dele para iniciar o nosso projeto. Agora, no terminal, digite essa linha de comando que está aparecendo na tela. Você pode substituir esse trecho Meu Projeto para o nome que você quiser. Quando ele te perguntar o tipo de instalação, pode deixar no recomendado e dar um Enter. Depois de instalar, ele abre o seu navegador nessa tela de criar um usuário de administrador. Depois que você fizer o login, você vai ser redirecionado para essa página inicial do Strap.
Ele está rodando no servidor local na sua máquina, usando a porta padrão do Strap. Ele é bem simples de entender e todas as coisas que vamos utilizar estão nesse painel principal dele, como a documentação e códigos de exemplo. No canto inferior esquerdo temos esse ponto de interrogação. Ele é um painelzinho com um tutorial que o Strap te dá para você aprender a mexer em todas as funcionalidades. Esse painel lateral é a barra de navegação principal do Strap. Você vai encontrar tudo o que você precisa fazer nele. Ele já vem por padrão com essa tabela de usuários cadastrada, porque quase todo aplicativo hoje em dia possui um sistema de autenticação. Mas eu vou criar uma para a gente usar como exemplo. Eu vou aqui em Content Type Builder e em Create New Collection Type. Eu coloco um nome, eu vou colocar jogos, mas você pode colocar o nome que preferir. Dentro da tabela de jogos, eu vou criar dois campos de texto. Um que vai se chamar nome, que vai ser um short text, e o outro que vai se chamar descrição, que vai ser um long text, que vão ser o nome e a descrição do meu jogo, respectivamente. Depois que você fizer isso, se você colocar localhost 2.1337, que é a porta padrão do Strap, barra jogos, que é a tabela que você acabou de criar, vai aparecer um erro de permissão. Para corrigir isso, a gente volta aqui no site do Strap e no painel lateral que tem a aba Painéis e Permissões, na categoria Public, vamos editar as configurações. Mas tenha em mente que todos que estiverem na sua rede local e tiverem a rota da sua API vão conseguir acessar os dados. Mas como o nosso objetivo aqui é voltado para o estudo, então por hora não tem problema. Você simplesmente clica ali em selecionar tudo e você vai dar todas as permissões para esse perfil Public. E agora, quando você retornar ao site e der um F5, vai aparecer somente um colchete vazio, pois não temos dados de jogos cadastrados na nossa tabela. Criar um jogo? Vá na tabela que você criou na interface do Strap e clique em adicionar um novo jogo. Coloque o nome e a descrição, e agora você tem um jogo cadastrado pela interface do Strap. Quando você volta no navegador, ele tem todas as informações do jogo cadastrado. O nome do jogo, a descrição dele e o nome do usuário que criou ele. Ele também armazena os dados de horário em que o jogo foi criado e se ele foi atualizado, o horário em que ele foi atualizado. Pronto, essa é a sua API rodando. Se você acessar essa rota de um dispositivo móvel ou de outro computador que não seja o seu, você vai conseguir acessar os dados que você cadastrou nessa sua tabela de jogos. Para testar as requisições da nossa API, eu vou usar o Postman. Ele é uma ferramenta que serve para testar requisições RESTful. Você precisa criar um cadastro nele, mas como eu já tenho, eu só vou logar. Esse é o painel inicial dele. Ele tem várias ferramentas legais, mas o que a gente quer agora é esse botãozinho aqui, que se chama Create a Request. Depois que você entra nessa seção, você precisa pegar o URL da sua API e colocar no Postman para ele poder requisitar os dados. Esse GET vai retornar todas as informações que a gente tem nessa tabela de jogos. No caso, só o primeiro jogo que a gente cadastrou. Para poder inserir algo por aqui, lá na tabela do Strap, nós vamos mudar de GET para POST. Aqui vamos clicar em Body e XWWW Form URL Encoded, que é o formato que a gente vai passar os dados para o Strap. Aqui nesse painelzinho de baixo nós temos Key e Value. Key é o nome do campo da tabela de dados e Value é o valor que você quer colocar nele. Eu coloquei um jogo novo com o nome e a descrição, Valorant e a descrição um jogo de FPS. Agora eu vou clicar em Send e ele vai enviar os dados para o Strap, para minha API. Ele cadastrou, mas ele não cadastrou o usuário que criou, pois não estamos autenticados dentro do sistema da API, então ele não tem informações para colocar ali, mas a data e a hora em que foi criado continuam sendo informadas. Se você mudar a requisição para GET novamente e der um Send, vai ver que agora ele vai retornar dois dados, o jogo que a gente cadastrou no Strap e o jogo que a gente acabou de cadastrar no Postman. Dando um reload na página do Strap, vocês veem que o jogo que a gente cadastrou no Postman está aqui. Eu vou atualizar ele
fazer qualquer mudançazinha só para vocês verem que os dados do meu usuário vão ficar salvos lá na seção de update do jogo que está salvo na nossa tabela. Voltando no Postman, eu vou fazer uma requisição GET novamente e vocês veem que o jogo está alterado e com as informações de update salvas com o nome do meu usuário que está logado. Existem diversas ferramentas iguais ou parecidas com o Strap.io, existem algumas mais avançadas e vale muito a pena dar uma olhada nelas porque a praticidade que você tem criando uma plataforma assim é muito maior do que você ter que codar toda a sua API. Às vezes a API que você quer desenvolver já existe em outro lugar, isso ajuda muito no seu processo de desenvolvimento. Então, não deixe de pesquisar sobre, porque a API é um assunto muito legal e é muito útil em algum momento da sua vida. Você pode precisar e já tendo o conceito na mente vai te ajudar bastante. É isso! O mundo das APIs é muito maior do que esse que eu expliquei aqui, mas eu queria passar de uma forma bem simples o conceito para quando você for estudar, isso já tá fixado na sua mente. E eu espero que eu tenha alcançado o meu objetivo. É isso! Obrigada!